Um segredo sombrio espreitava sob a fachada tranquila de Vila Esperança. Um perigo que um veterinário e seu cão fiel estavam prestes a desenterrar, arriscando tudo. O que eles descobriram naquela fazenda isolada mudaria suas vidas e a da vila para sempre. Você não vai acreditar na coragem deste cão. Assista até o final. E se histórias de lealdade e superação tocam seu coração, deixe seu like. Comente sua história animal favorita e inscreva-se para mais narrativas como esta. Numa tarde particularmente cinzenta de março, um único, relincho desesperado, quase humano, rasgou o silêncio da pacata Vila Esperança. Um som que se aninhou no peito do Dr. Arthur Mendes, 38 anos, como um mau presságio. Veterinário recém-chegado, Arthur buscava na tranquilidade rural um bálsamo para a viuvez recente que o assombrava. Uma sombra que nem a lealdade inabalável de Trovão, seu vira-lata caramelo de olhar astuto, conseguia dissipar por completo. Trovão, resgatado de um passado de maus tratos, nutria um medo visceral de trovoadas e espaços confinados. Mas sua devoção a Arthur era a âncora do veterinário. Um farol de calor num mar de incertezas. Vila Esperança, com suas casas modestas e ritmo sonolento, parecia o refúgio ideal. Um lugar onde o tempo escorria como mel grosso, prometendo cura. Arthur, um homem inerentemente empático, mas tornado cético pela perda e por algumas decepções profissionais que o fizeram questionar a bondade inerente que antes via no mundo, lutava para reconstruir não só sua clínica, mas a si mesmo. Seu conflito interno residia na dificuldade de se permitir sentir plenamente outra vez, seja a dor lancinante da saudade ou a frágil alegria de um novo começo. A vida, para ele, tornara-se um livro cujas páginas mais vibrantes pareciam ter sido arrancadas. Os primeiros 2 meses em Vila Esperança foram um estudo em quietude e expectativa. A clínica de Arthur, instalada numa casa antiga com um pequeno jardim que ele sonhava em florir, permanecia mais vazia do que ele gostaria. As telhas desgastadas pareciam suspirar com o vento, ecoando o vazio em seu peito. Os moradores da vila, um povo de poucas palavras e gestos medidos, desconfiados de forasteiros, demoravam a procurá-lo. Trocavam olhares curiosos, mas suas portas permaneciam fechadas, assim como seus corações. Trovão, contudo, com seu rabo sempre abanando e uma simpatia desarmante, fazia amizades caninas com facilidade. E era durante seus passeios matinais, quando o orvalho ainda cobria a grama como um véu prateado, que Arthur começou a absorver a atmosfera local. O cheiro de terra úmida e café fresco pairava no ar, uma promessa de simplicidade que ele tanto almejava. Numa dessas manhãs, ao passarem pela imponente entrada da fazenda do coronel Valdemar Peixoto, um homem de poucas palavras e muita terra, cujos domínios se estendiam até onde a vista alcançava, Trovão estacou de repente. O pelo da nuca dele se arrepiou, e um rosnado baixo, gutural, vibrou em seu peito, direcionado para o interior da propriedade. Seus olhos, normalmente cheios de uma inteligência brincalhona, se fixaram num ponto invisível além dos portões de ferro trabalhado, como se farejasse uma ameaça ancestral. Arthur, distraído com os próprios pensamentos, a mente repassando contas e a falta de clientes, apenas puxou a guia com gentileza. "Calma, garoto", murmurou. "Deve ser só algum bicho do mato." Ele não deu importância, mas a imagem do cão, tenso, um guardião silencioso diante de um perigo desconhecido, permaneceu em algum canto de sua mente. Os cochichos sobre o coronel não tardaram a chegar aos ouvidos de Arthur, trazidos pelo vento que varria os campos e pelas conversas fragmentadas que ouvia na pequena venda de seu Elias, o único estabelecimento que lembrava vagamente os saluns de histórias antigas, onde homens de chapéu de abas largas bebiam sua cachaça e trocavam informações com a mesma cautela com que negociavam gado. Falavam do pulso firme do coronel, de uma eficiência que beirava a frieza, de animais tratados como meros objetos de produção e de uma crueldade velada,
um temperamento explosivo que ninguém ousava confrontar diretamente. Histórias de empregados demitidos por ninharias, de cavalos levados ao limite, de cães de caça que desapareciam. Arthur, pragmático, inicialmente descartou os boatos como exageros típicos de comunidades pequenas, onde a imaginação florescia na falta de grandes acontecimentos. A perda de sua esposa, Clara, o ensinara a ser cauteloso com emoções à flor da pele, inclusive as suas. Ele se agarrava à lógica, ao tangível, como um náufrago a um pedaço de madeira. Contudo, aquele relincho desesperado de março, tão agudo e sofrido, continuava a ecoar em sua memória, desafiando sua lógica e alimentando um incômodo crescente, uma pequena semente de dúvida que começava a germinar em seu solo interior, antes tão árido. A esperança de encontrar paz em Vila Esperança parecia, por vezes, uma miragem distante. No segundo mês, uma pequena luz surgiu. Um fazendeiro local, Zé Antunes, homem de mãos calejadas e rosto sulcado pelo sol, procurou Arthur com um bezerro sofrendo de uma pneumonia severa. Arthur se dedicou ao caso com afinco, passando noites em claro ao lado do animal febril. O bezerro sobreviveu. O pagamento foi modesto, uma dúzia de ovos frescos e a promessa de um saco de milho na próxima colheita. Para Arthur, o custo financeiro era mais um aperto no cinto já justo, mas o olhar de gratidão de Zé Antunes e o aceno respeitoso que recebeu na rua no dia seguinte valeram mais. Era uma fresta minúscula na muralha de desconfiança da vila. Trovão, sempre ao seu lado na clínica, parecia entender a importância desses pequenos gestos, oferecendo um latido alegre quando Zé Antunes partiu com o bezerro recuperado. Pouco depois, Dona Benedita, uma senhora idosa de cabelos brancos como algodão e olhos que pareciam carregar a sabedoria de gerações, parou Arthur na saída da venda. Ela era conhecida por seus chás medicinais e por uma língua afiada que não poupava ninguém, mas também por uma compaixão discreta. Estendeu a Arthur uma pequena xícara de barro fumegante. "Um chá para a alma, doutor", disse ela, a voz rouca, mas firme. Às vezes, o que dói por dentro é mais difícil de curar do que qualquer doença de bicho. Arthur agradeceu, surpreso e um pouco desconcertado. As palavras dela e o olhar penetrante que as acompanhava tocaram uma corda, sensível, sugerindo que sua dor invisível não era tão invisível assim. Ele bebeu o chá, amargo e aromático, sentindo um calor estranho se espalhar pelo peito. Uma sensação que não era nem alegria, nem tristeza, mas algo no meio. Uma aceitação momentânea. O terceiro mês trouxe consigo as primeiras chuvas, fortes da estação. Numa noite particularmente violenta, o céu de Vila Esperança foi rasgado por relâmpagos e o som dos trovões ribombava como canhões distantes. Trovão, que normalmente era a personificação da coragem canina, se transformou. Ele tremia incontrolavelmente, o corpo encolhido, os olhos arregalados de pavor. Procurou refúgio debaixo da cama de Arthur, ganindo baixinho a cada estrondo. Arthur, despertado pelo desespero do amigo, se ajoelhou ao lado da cama, estendendo a mão. "Está tudo bem, garoto. Estou aqui", sussurrou, a voz calma contrastando com a fúria da tempestade lá fora. Passou horas ali falando com Trovão, acariciando sua cabeça, até que o pior da tempestade passasse e o cão, exausto, adormecesse com o focinho apoiado em sua mão. Naquela noite, na partilha da vulnerabilidade, o laço entre homem e cão se aprofundou. Arthur compreendeu a profundidade do trauma de Trovão, seu medo de trovões e espaços confinados, sendo cicatrizes de um passado que ele só podia imaginar. E Trovão, em seu terror, encontrou a segurança inabalável na presença de seu humano. Foi nesse mesmo mês que o jovem Tiago, filho de um pequeno agricultor chamado Manuel, um menino de uns 10 anos com olhos vivos e mãos sujas de terra, se aproximou de Arthur com o rosto banhado em lágrimas. Ele segurava uma coleira puída nas mãos. "Doutor",
Começou ele, a voz embargada. O Pipoca sumiu. Pipoca era seu vira-lata, um companheiro inseparável em suas aventuras pelos campos. Tiago contou em segredo que vira Pipoca correndo na direção das terras do Coronel Valdemar Peixoto, atraído por algum cheiro, e depois não o viu mais. Tinha medo de contar ao pai, que já andava preocupado com as contas, e mais medo ainda de se aproximar da fazenda do Coronel Valdemar Peixoto. O desespero do menino tocou Arthur de uma forma que o surpreendeu. Via em Tiago um reflexo de sua própria perda, a dor crua da ausência. Prometeu ajudar mesmo sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Movido pela angústia de Tiago, Arthur começou a fazer suas próprias investigações discretas. Durante um de seus passeios com Trovão, se desviou do caminho habitual e se aproximou da cerca que delimitava a vasta propriedade do Coronel Valdemar Peixoto, no ponto indicado por Tiago. Trovão, mais uma vez, se mostrou inquieto, farejando o chão com insistência e emitindo um choro baixo. Arthur examinou a área cuidadosamente. Encontrou pegadas pequenas que poderiam ser de Pipoca, e então, preso num arbusto espinhoso, um pequeno pedaço de tecido azul, desfiado, da mesma cor da coleira que Tiago lhe mostrara. Um arrepio percorreu sua espinha. A suspeita, antes uma sombra difusa, começava a tomar forma, mas se chocava frontalmente com seu desejo de evitar conflitos, de simplesmente encontrar paz. Aquele pedaço de tecido era como uma farpa, lembrando-o de que a inação também tinha um preço. Ele pensou em como as verdades inconvenientes, tal como raízes de árvores antigas, muitas vezes se escondem sob a superfície, esperando o momento certo para romper o solo. No quarto mês, Arthur tentou sondar outros moradores sobre o desaparecimento de animais. As respostas eram evasivas, os olhares se desviavam. Um muro de silêncio e medo parecia cercar qualquer assunto relacionado ao Coronel Valdemar Peixoto. Na venda de seu Elias, o ar ficava pesado quando o nome do fazendeiro era mencionado. Certa tarde, enquanto tomava um café amargo no balcão rústico, seu Elias, um homem grisalho de poucas palavras, mas observador arguto, limpou um copo lentamente e disse, sem olhá-lo diretamente: "Doutor, tem águas que é melhor não remexer. Algumas coisas nesta vila são como são, e tentar mudá-las só traz mais problema." O aviso era claro. Um código de conduta não escrito daquele lugar, onde a sobrevivência muitas vezes dependia de não ver, não ouvir e não falar. Arthur sentiu o peso daquele conselho, a solidão de sua busca por respostas. A fé na justiça parecia uma chama bruxuleante numa ventania. A tensão aumentou quando, numa manhã ensolarada, o próprio Coronel Valdemar Peixoto apareceu na clínica de Arthur. Ele trazia um de seus cavalos, um magnífico garanhão negro, para tratar de um pequeno ferimento na pata. O coronel era um homem alto, imponente, vestido com esmero campeiro. Sua polidez era impecável, quase encantadora, mas seus olhos, de um azul gelado, não demonstravam qualquer calor. Enquanto Arthur examinava o cavalo, o coronel fez perguntas casuais sobre seus negócios, sobre sua adaptação à Vila Esperança, sobre seu passado. As perguntas eram disfarçadas de cortesia, mas Arthur sentiu um subtexto de investigação, uma sutil intimidação. Trovão, que estava deitado num canto, levantou a cabeça e rosnou baixo, um som quase inaudível, quando o coronel se aproximou demais de Arthur. O coronel lançou um olhar rápido e desdenhoso para o cão antes de voltar sua atenção para Arthur. "Um vira-lata corajoso você tem aí, doutor", comentou com um sorriso que não alcançou os olhos. Quando o coronel partiu, deixando para trás o cheiro de couro caro e uma sensação de desconforto, Arthur sentiu um calafrio, apesar do calor da manhã. Aquele encontro reforçou a sensação de que estava lidando com uma força poderosa e potencialmente perigosa. O quinto mês trouxe um pequeno raio de luz inesperado. Numa manhã, Arthur encontrou na porta de sua clínica um pequeno pássaro de madeira, entalhado com uma simplicidade tocante.
as asas abertas como se estivesse prestes a alçar voo. Não havia bilhete, mas ele soube imediatamente que era um presente de agradecimento da família de Tiago. Ele havia tratado recentemente de uma das galinhas da família, que estava doente. Aquele pequeno objeto artesanal, fruto de mãos humildes, representava uma conexão, um reconhecimento. Era um lembrete de que a bondade ainda existia, mesmo nos lugares mais sombrios. Arthur colocou o pássaro em sua mesa, onde pudesse vê-lo todos os dias. Era um pequeno símbolo de esperança, um testemunho de que seus esforços, por menores que fossem, não eram em vão. Trovão, no entanto, parecia cada vez mais perturbado. Durante os passeios, começou a puxar Arthur com insistência na direção de uma área remota da propriedade do coronel Valdemar Peixoto. Um lugar coberto por mato alto e árvores retorcidas, longe da casa principal e dos campos cultivados. Ali, perto de um velho galpão de madeira, com tábuas apodrecidas e telhado parcialmente desabado, Trovão ficava agitado. Ele choramingava, farejava o ar e cavava freneticamente a terra perto da estrutura decrépita. Arthur, intrigado e preocupado com o comportamento do cão, decidiu investigar. Com cautela, se aproximou do galpão. O cheiro que emanava dali era acre, uma mistura de mofo, excrementos e algo mais. Um odor doentio que lhe revirava o estômago. Viu cochos de água velhos e vazios, cobertos de limo verde. E então, por uma fresta entre as tábuas, pareceu-lhe ver um movimento rápido, uma sombra fugaz lá dentro. Um arrepio de mau presságio o percorreu. O que quer que estivesse acontecendo ali, não era bom. Este foi o primeiro momento em que o medo real, físico, apertou seu peito desde que chegara à Vila Esperança. A decisão de confrontar diretamente o coronel Valdemar Peixoto era arriscada demais. Ele não tinha provas concretas. Apenas a intuição de seu cão e um cheiro nauseabundo. Se sentia encurralado entre o dever moral e a prudência. Foi então que Dona Benedita o procurou novamente. Desta vez, seu semblante era grave. E ela não trazia chás, mas palavras pesadas. Se sentaram na varanda da clínica, enquanto o sol da tarde tingia o céu de laranja e roxo. Ela contou a Arthur uma história antiga, uma lenda local sobre o pai do coronel Valdemar Peixoto, um homem igualmente temido em sua época, conhecido por sua crueldade com os animais e com os homens que trabalhavam para ele. Dizem que há uma sombra sobre aquela terra, doutor, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Uma sombra que se alimenta do sofrimento. O velho Peixoto deixou mais do que a fazenda para o filho. As palavras de Dona Benedita, embora envoltas em folclore, adicionaram uma camada mais profunda e sinistra ao mistério. Não se tratava apenas de um homem mau, mas talvez de um legado de maldade, uma escuridão enraizada naquela terra. Arthur, embora cético por natureza, não pôde deixar de sentir o peso daquelas palavras, a sensação de que estava lidando com algo maior e mais antigo do que imaginava. A luta pela luz parecia cada vez mais árdua. No início do 6º mês, a notícia de mais um desaparecimento abalou a já tensa Vila Esperança. Desta vez, foi a cabra premiada de seu Firmino, um pequeno criador conhecido pelo cuidado e carinho que dedicava aos seus animais. A cabra era o orgulho da família e uma importante fonte de renda. O desespero no rosto de seu Firmino, quando ele veio à venda de seu Elias contar o ocorrido, era palpável. O ambiente na venda se tornou carregado, uma mistura de raiva contida, medo e impotência. Os olhares se cruzavam cheios de suspeitas não ditas, mas todos sabiam para onde apontavam os dedos em silêncio. Arthur viu a dor nos olhos do velho fazendeiro e sentiu sua própria angústia crescer. Quantos mais teriam que sofrer antes que algo fosse feito? Aquele relincho desesperado de março, o som que o assombrava, voltou à sua mente com força total, não mais como um presságio, mas como um chamado à ação. Então, numa tarde particularmente opressiva, enquanto nuvens escuras se acumulavam no horizonte,
Anunciando mais uma tempestade, o som rasgou o ar novamente. Um relincho agudo, desesperado, carregado de uma dor quase humana, vindo da direção das terras do coronel Valdemar Peixoto. Desta vez, porém, foi seguido por algo ainda mais sinistro. O estampido seco de um tiro. O som ecoou pelos campos, silenciando os pássaros e fazendo o coração de Arthur disparar. Trovão ao seu lado se arrepiou, um ganido baixo escapando de sua garganta. Naquele instante, toda a hesitação de Arthur se dissipou. A apatia, o ceticismo, o desejo de paz a qualquer custo, tudo foi varrido por uma onda de indignação e uma empatia avassaladora. Ele não podia mais ignorar, não podia mais se esconder atrás de sua própria dor ou do medo do desconhecido. Decidido, Arthur começou a se preparar. A tempestade se aproximava rapidamente. O vento uivava como um animal, ferido, e os primeiros pingos de chuva começavam a cair. Ironicamente, o terror de Trovão pelas tempestades seria sua cobertura. Ele pegou sua maleta de veterinário, verificando se tinha sedativos, analgésicos, bandagens. Adicionou uma lanterna potente e uma corda grossa que comprara para reparos na clínica, mas que agora parecia destinada a outro propósito. Trovão. Apesar do medo crescente da tempestade que se armava, o céu já estava negro e os trovões começavam a ressoar ao longe. Não arredou pé do lado de Arthur. Seus olhos castanhos, fixos no rosto do veterinário, demonstravam uma lealdade que transcendia seu próprio pavor. Era como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Algo que exigia sua presença, sua coragem. "Vamos, garoto", disse Arthur, a voz firme, acariciando a cabeça do cão. "Temos que ir." Juntos, homem e cão saíram na escuridão crescente, rumo ao galpão abandonado na fazenda do coronel Valdemar Peixoto. Enquanto a tempestade desabava sobre Vila Esperança, com toda a sua fúria. O farfalhar seco das folhas tinha se transformado num açoite úmido e violento, e o cheiro de terra molhada era intenso, quase sufocante. Este era o momento de tensão que antecedia o perigo maior. Cada passo na lama, cada relâmpago iluminando o caminho, aumentava a apreensão de Arthur. Ele pensava em Clara, na promessa que fizera a si mesmo de tentar encontrar um novo significado, e sentia que, de alguma forma, estava cumprindo essa promessa, não fugindo da dor, mas enfrentando a injustiça. Ao chegarem ao galpão, a chuva caía torrencialmente, e os trovões eram ensurdecedores. Trovão tremia, mas não recuava, se mantendo colado às pernas de Arthur. Usando a corda, Arthur conseguiu forçar uma das tábuas soltas da parede do galpão, criando uma abertura estreita. O cheiro lá de dentro era ainda pior, quase insuportável. Ele ligou a lanterna e se esgueirou para dentro, seguido por Trovão, que teve que superar seu pavor de lugares confinados para acompanhar seu dono. O que viram lá dentro fez o sangue de Arthur gelar. Em celas improvisadas, sujas e apertadas, havia diversos animais em condições deploráveis. Cães magérrimos com olhos fundos e desesperançados. Alguns feridos, galos de briga com cicatrizes e penas arrancadas. E num canto mais escuro, um cavalo caído, mal respirando, o corpo coberto de feridas. Era o cavalo do relincho. Arthur reconheceu alguns dos cães como sendo animais desaparecidos da vila, incluindo o Pipoca de Tiago, que estava encolhido num canto, aterrorizado, mas vivo. Havia também equipamentos que sugeriam rinhas de animais e, possivelmente, comércio ilegal. A crueldade era palpável, uma mancha escura naquele lugar esquecido. O coração de Arthur se encheu de uma mistura de fúria e tristeza profunda. Aquele galpão era um inferno silencioso, escondido sob a fachada respeitável da fazenda. Enquanto Arthur tentava abrir uma das celas para libertar Pipoca, ouviu vozes do lado de fora, abafadas pela tempestade. Eram o coronel Valdemar Peixoto e 2 de seus capangas, provavelmente atraídos pela luz da lanterna ou pelo barulho. A porta do galpão se abriu com um rangido e os 3 homens entraram.
seus rostos iluminados pela lanterna que um deles carregava. Coronel, ao ver Arthur, soltou uma praga. "Então era você, o veterinário intrometido", disse ele, a voz gotejando veneno. Veio bisbilhotar onde não foi chamado. A situação era crítica. Arthur estava em desvantagem numérica, preso, num lugar confinado com a tempestade rugindo lá fora. Um dos capangas avançou, um homem corpulento com um pedaço de pau na mão. Foi então que Trovão, superando o terror paralisante da tempestade e do ambiente fechado, agiu. Com um latido feroz que surpreendeu a todos, inclusive a Arthur, ele saltou mordendo o braço do capanga que avançava. O homem gritou de dor e surpresa, largando o porrete. O coronel, enfurecido, sacou um revólver. "Maldito vira-lata!" gritou. Arthur agiu por instinto, jogando sua maleta de veterinário contra o braço do coronel Valdemar Peixoto, fazendo com que o tiro disparasse para o teto. No meio da confusão, o outro capanga, um rapaz mais jovem que Arthur reconheceu vagamente, talvez parente de alguém da vila a quem ele já havia ajudado, talvez o filho de Zé Antunes, hesitou por um instante crucial. Seus olhos encontraram os de Arthur. E por um segundo, pareceu haver um conflito em seu rosto. Essa hesitação deu a Arthur a brecha de que precisava. A luta era desigual, mas a coragem de Trovão e a adrenalina deram a Arthur uma força inesperada. O cão, agora um leão protegendo seu território e seu humano, mantinha os capangas à distância, rosnando e avançando, apesar dos trovões que faziam o galpão tremer. Durante o confronto, que se derramou para fora do galpão, sob a chuva impiedosa, a comoção atraiu a atenção. Luzes de lanternas começaram a aparecer ao longe, aproximando-se. Eram alguns moradores da vila, incluindo seu Elias e Zé Antunes, que, preocupados com o tiro e a movimentação na fazenda do coronel Valdemar Peixoto durante a tempestade, tinham decidido investigar, talvez encorajados pelas palavras sussurradas de Dona Benedita sobre a necessidade de união. A chegada deles mudou o equilíbrio de poder. O coronel, se vendo cercado não apenas por Arthur, mas por testemunhas e com a evidência de sua crueldade exposta nos animais resgatados que Arthur começava a tirar do galpão, viu sua fachada de respeitabilidade desmoronar. O código de honra da região, que ele tanto desprezara ao tratar os outros com desdém e crueldade, agora se voltava contra ele. A comunidade, antes temerosa e silenciosa, encontrava sua voz. Pouco depois, alertado por alguém que correu até a vila, o delegado, um homem geralmente lento para agir em assuntos envolvendo o coronel Valdemar Peixoto, chegou ao local. Diante das provas irrefutáveis e da pressão dos moradores, ele não teve escolha, a não ser prender Valdemar Peixoto e seus cúmplices. A chuva começou a diminuir, e um primeiro raio de sol da manhã seguinte, ainda tímido, rompeu as nuvens, escuras, como um prenúncio de novos tempos. A fé na justiça, que parecera tão frágil, encontrava um solo fértil para florescer. A resolução dos eventos no galpão não foi imediata nem simples. Houve um período de incerteza, de tensão, enquanto o processo legal contra o coronel Valdemar Peixoto se desenrolava. Ele tinha recursos, influência. Alguns temiam represálias, mas a coragem de Arthur e Trovão e a união dos moradores haviam acendido uma chama de esperança que não seria facilmente apagada. Os animais resgatados foram tratados por Arthur, com a ajuda de voluntários da vila. Pipoca foi devolvido a um Tiago radiante. O cavalo ferido, que Arthur batizou de Esperança, começou uma lenta recuperação sob seus cuidados. A clínica de Arthur, antes vazia, agora recebia um fluxo constante de visitantes. Não apenas com animais doentes, mas com palavras de agradecimento, ofertas de ajuda e um respeito que ele nunca imaginara. Aquele pássaro de madeira em sua mesa ganhou a companhia de outras pequenas lembranças, símbolos da gratidão e da nova conexão com a comunidade. Arthur Mendes não era mais o mesmo homem cético e ensimesmado que chegara à Vila Esperança. A sombra da viuvez ainda estava lá, mas não o consumia mais. Ele encontrou um novo propósito:
uma nova família naqueles rostos antes estranhos. Aprendeu que a empatia, mesmo quando dolorosa, era uma força poderosa, e que a verdadeira cura vinha não do isolamento, mas da conexão. Ele se permitia sentir novamente a dor da perda e a alegria das pequenas vitórias, a tristeza pelo sofrimento que testemunhara e a esperança por um futuro melhor. A luz voltou a brilhar em sua vida, não de forma ofuscante, mas como um brilho suave e constante, guiando seus passos. Trovão, o vira-lata caramelo de olhar astuto, era agora um herói local. Seu medo de trovoadas não tinha desaparecido completamente, mas ele tinha enfrentado seus maiores temores para proteger aquele a quem amava, provando que a lealdade e a coragem podem florescer, mesmo nos corações mais traumatizados. Ele continuava sendo a âncora de Arthur, mas agora, essa âncora estava firmemente plantada numa comunidade que aprendera o valor da união e da justiça. Vila Esperança, antes um refúgio para a dor de um homem, tinha se transformado num lar, um lugar onde a esperança, antes uma palavra sussurrada, agora ecoava com a força de um relincho de liberdade. O ciclo de medo tinha sido quebrado e, no lugar dele, crescia a fé num futuro onde a bondade e a coragem iluminariam o caminho.